Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de João, capítulo 17, do 14 ao 18, que diz o seguinte: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Na Bíblia, irmãos e irmãs, temos 4 evangelhos, que foram escritos em épocas diferentes e relatam os fatos sobre Jesus e a sua missão, conhecidos naquela época, naquele momento histórico. Marcos foi escrito entre 64 e 70 depois de Cristo, Mateus no ano 80, Lucas mais ou menos ali no ano 90 e João aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. É por isso que quando lemos o mesmo fato nos diferentes evangelhos, o relato mais recente, mais novo, sempre acrescenta alguma informação a mais. Nós podemos constatar isso com muita clareza quando lemos os evangelhos sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Como o evangelho de João foi escrito por último, o autor teve acesso a informações sobre Jesus e os discípulos que eram desconhecidas de Marcos, Mateus e Lucas. Assim, o Evangelho de João, ele é mais reflexivo, né? Os seus argumentos teológicos são mais elaborados. Ou seja, exige do leitor uma atenção maior para poder compreender a profundidade das ideias que ele está transmitindo, que o texto está transmitindo. Os capítulos 16 e 17 do Evangelho de João narram as palavras de despedida de Jesus dos discípulos. Jesus sabe que está próximo o momento em que ele será preso, julgado e morto. E que depois disso, ele voltaria para o Pai de onde veio. É o que lemos em 17:11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. E essa é uma preocupação que Jesus tem naquele momento, pois sem ele, os discípulos ficarão expostos ao maligno, ao mal, que opera nas estruturas de poder do mundo. É nesse contexto que ele intercede, que ele roga ao Pai pelos discípulos, que vão ficar no mundo para dar continuidade à sua missão. Em sua convivência com os discípulos, Jesus lhes transmitiu a palavra do Pai, que é a mensagem do amor de Deus pela humanidade. É o que lemos em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao compreenderem e aceitarem a palavra de Jesus, uma nova realidade surgiu para os discípulos. Um novo mundo, uma nova cosmovisão. É como se eles tivessem saído da escuridão para a luz. Seus olhos e mentes se abriram para o novo. Antes, eles viviam alienados e eram manipulados pelos valores deste mundo. Essa nova realidade, esse novo mundo que despertou para eles, os separou do antigo modo de vida, pois eles nasceram de novo. Agora estão olhando o mundo, vendo o mundo a partir da perspectiva divina, com os olhos de Deus, com os olhos da fé.
Antes, eles viviam preocupados em fazer parte da estrutura de poder do mundo. Agora deixam tudo e seguem os ensinamentos de Jesus sem nenhuma preocupação com sua segurança material. Seus ideais agora são outros. E o exemplo clássico é o de Mateus, Levi, que possuía um cargo de destaque na sociedade. Era um coletor de impostos. E também um cargo de destaque na estrutura de poder romano. Mas largou o emprego e seguiu a Jesus, mudando radicalmente o seu estilo de vida. E essa mudança radical no estilo de vida aconteceu com todos os discípulos. No versículo 14, Jesus diz que este novo modo de vida provocou o ódio do mundo. O novo modo de vida dos discípulos provocou o ódio do mundo. Porque a sociedade testemunhou que aqueles que seguiam Jesus despertaram para uma nova realidade. Agora falam de coisas diferentes, falam de mudanças na estrutura da sociedade vigente na época. Jesus diz ainda, no versículo 14, que, como ele não pertence ao mundo, aqueles que percorrem o seu caminho também não pertencem ao mundo e sofrem as mesmas consequências que ele sofreu. Talvez para que os discípulos não ficassem deprimidos ou temerosos com a reação da sociedade em relação ao seu novo modo de vida, Jesus diz em João 15, 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós outro, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E Jesus sabe muito bem, irmãos e irmãs, que as estruturas de poder do mundo em que vivemos estão sob o domínio do diabo, sob o domínio das forças do mal. Todos nós conhecemos a segunda tentação de Jesus no deserto. Lucas 4, do 6 ao 8. O diabo diz para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. É importante nós termos em mente que o diabo faz essa proposta a Jesus depois de visualmente mostrar a Jesus quão grande seria o poder dele, aceitando a sua oferta. Uma outra coisa interessante é que Jesus não disse que o diabo estava mentindo. É como se Jesus estivesse admitindo ou reconhecendo que realmente esse mundo é dominado pelo mal, pelo maligno. Ora, irmãos e irmãs, quando Jesus olha para o povo que o segue, pobres e marginais da sua época, ele vê sofrimento, fome, desemprego, doença, famílias desestruturadas. Mas ele vê tudo isso em outra perspectiva. Para Jesus, tudo isso é consequência do maligno, do diabo, que domina o funcionamento da sociedade. E o diabo está presente nas estruturas políticas, econômica, social, religiosas. E é esse mal
esse maligno que opera nessas estruturas da sociedade, o responsável pela miséria humana, e não o seu pai. E ele veio revelar a estas pessoas essa verdade e o grande amor que Deus tem por cada uma delas, apesar de serem marginalizados e discriminados pela sociedade, pelo mundo. Mas Jesus não pede ao Pai que os discípulos sejam tirados do mundo, mas protegidos contra o maligno, contra o mal que domina o mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Os discípulos permanecem no mundo, mas não são do mundo, como Jesus não é do mundo. Ou seja, eles estão no mundo, mas não agem segundo os valores éticos, morais e religiosos do mundo, porque acolheram a palavra que Jesus lhes deu. Acolheram a palavra de Deus. Ora, irmãos e irmãs, o versículo 18 diz que nós somos os enviados de Jesus ao mundo para dar continuidade à sua missão. Porque o problema não é o mundo, mas aquele que domina o mundo. Assim como Jesus, os discípulos não podem se isolar da realidade que os rodeia, ficando indiferentes à dor do próximo. A missão dos discípulos deve ter como fundamento a missão de Jesus. E em que consiste a missão que Jesus nos confiou? Em que consiste a missão de Jesus neste mundo? Lemos em Mateus 11, do 2 ao 6, que quando João viu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Está sendo pregado a boa nova de Deus. Assim como Jesus, os discípulos, irmãos e irmãs, não podem se isolar da realidade que os rodeia, ficando indiferentes à dor do próximo. E nós, como cristãos, estamos no mundo para pregar e viver a verdade da palavra de Deus. Fomos escolhidos, irmãos e irmãs, para sermos luz em meio às trevas. E é por isso que não pode haver comunhão entre o discípulo de Cristo e o mundo. Assim como Jesus, estamos no mundo para transformar sua estrutura de poder corrupta através do nosso testemunho e do nosso estilo de vida. Foi para fazer diferença que Jesus nos deixou no mundo. O verdadeiro discípulo, irmãos e irmãs, não se deixa moldar pelo mundo, mas molda o mundo segundo a palavra de Deus, com a pregação do evangelho e o seu testemunho. O verdadeiro discípulo não faz concessões para usufruir das benécias deste mundo. Mundo corrupto, desumano. Pois para o verdadeiro discípulo, está muito claro que ele pertence a outro mundo, assim como Jesus, cujos valores são contrários aos valores do mundo em que vivemos. E eu gostaria de concluir a nossa reflexão lendo em 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o forte desejo da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba, a arrogância, né, da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E em Tiago 4:4, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, precisamos ficar atentos às armadilhas do diabo. E nunca devemos nos esquecer que estamos no mundo, mas não somos do mundo, tal qual Jesus. Amém.